Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno da disciplina de arte. E na aula de hoje, do 9º ano, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre tecnologia relacionada à música e ao decorrer da história, como isso foi se desenvolvendo. Mas antes de mostrar para vocês contextos práticos, contextos históricos e exemplos, vamos ver comigo o objetivo dessa aula. Bora lá! Quais são os objetivos? Analisar as relações entre a tecnologia e a música, compreender a influência da tecnologia nos contextos e criações musicais. Como é que isso se relaciona? Gente, vamos fazer umas perguntinhas e através dessas perguntinhas a gente vai começar a fazer o nosso cérebro funcionar para entrar na trilha dessa aula. Vamos lá. Você sabe o que é tecnologia, gente? Sabe o que é tecnologia? A palavra tecnologia, o que ela significa? Tem alguma ideia de quando é que surgiu a música? Gente, primeiramente, tecnologia não quer dizer só sobre smartphone, não quer dizer só sobre circuitos eletrônicos, notebook, internet. Não quer dizer só sobre isso. É isso? Sim, mas não só sobre isso. Tecnologia é tudo o que o ser humano cria ou já criou. Então, um papel, um pequeno lápis, uma borracha, isso é tecnologia. Então, dito isso, a gente pode voltar para o passado e compreender quando é que surgiu a música e as tecnologias que foram criadas lá para poder representar a música. Venha cá comigo, tá? Primeiramente, já ouviu falar em Hertz? Hertz, essa palavrinha estranha, Hertz. Gente, Hertz diz respeito a Rudolf Hertz, um alemão. Esse alemão, ele estudou muito a relação das ondas. Ele descobriu as ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Isso tem a ver com ciências. Então você tem aqui a ciência aliada à arte, o que é simplesmente fenomenal. Então ele descobriu que as ondas, elas podem ser criadas, as ondas de rádio podem ser criadas e elas pairam sobre o ar. E isso pode ser captado de certa maneira para reproduzir os sons. E com isso, nós temos olha que nome difícil, vou tentar falar aqui. Guglielmo Marconi, o italiano Guglielmo Marconi. Ele criou então um equipamento que era capaz de emitir ondas de rádio e também receber essas ondas. Aí eu vou tentar explicar um pouquinho. Professores de ciência, amantes da ciência, tenham paciência comigo, vou tentar explicar, tá? Existem dois tipos de ondas de rádio eletromagnéticas, a AM e a FM. Vocês já devem ter visto no radinho de vocês, né? A AM é um tipo de onda que ela tem um grande alcance. Ela consegue alcançar, o planeta inteiro praticamente ela consegue alcançar, porque ela tem um tipo de onda que vai até a nossa atmosfera, numa das camadas de atmosfera, ela bate lá e volta, ela reflete. Já viram falar no eco? O eco? Sabe quando você vai num grande precipício e grita e a sua voz fica repetindo? Aquilo são as ondas sonoras da sua voz refletindo nas montanhas ou numa parede. Então as ondas batem e voltam. É mais ou menos nesse sentido. Então a onda eletromagnética bate na atmosfera e volta, e bate na Terra e volta. Então ela consegue, através de ficar refletindo, né, ir para vários cantos do planeta. O lado ruim da onda AM é que ela tem péssima qualidade. Tá? Então ela não é muito para escutar música. Se vocês forem em uma rádio AM, vocês vão ver que é mais de noticiário, é mais relacionada a esporte. Você não tem muito a questão da música, apesar de ter. Mas então o ideal seria mais a parte do alcance, né? E conseguir chegar lá no interiorzão do Brasil. Já a onda FM, ela é uma onda que quando ela bate na atmosfera, ela ultrapassa a atmosfera. Ela não reflete. Com isso, ela não consegue ter um grande alcance. Porém, ela é de altíssima qualidade. Quem está próximo a uma antena que emite ondas de FM vai conseguir escutar uma música com boa qualidade. Deu para entender? Então, como é que faz para a FM chegar lá no interiorzão do Brasil, lá no meio do Brasil? Daí você tem os satélites.
Satélites são tecnologias, são equipamentos criados que estão soltos na órbita do planeta. Assim como a Lua, que fica girando em torno do planeta, você tem diversos outros satélites e esses satélites recebem a onda eletromagnética de rádio e reproduzem ela de novo, o que faz com que amplie o alcance dessa onda. Deu para entender um pouquinho? Eu me fiz claro? Peço desculpa aos amantes da ciência, aos professores de ciência, se eu cometi algum deslize, mas eu acho que não, acho que eu fui bem claro. Vamos seguir adiante. Daí a gente tem aqui uma representação nacional, né? O padre brasileiro, o Landel de Moura. Ele foi o pioneiro, um dos primeiros a fazer esses experimentos de rádio no Brasil, em 1890. Foi a primeira demonstração pública de transmissão de voz via ondas de rádio, que é fenomenal, cientificamente incrível, a ciência aliada à música, à arte. Fantástico. Vamos então responder comigo o nosso primeiro quiz. Vamos lá. Foi conhecido como criador do rádio. Quem que foi? Primeiro, Alexander Popov. Segundo, a alternativa B, Landel de Moura. Alternativa C, Guglielmo Marconi. Vamos lá, gente, respondam para mim. Gente, fácil demais, chuchu beleza. Alternativa C, Guglielmo Marconi, o italiano, que criou o primeiro equipamento de transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas que transformam em energia, que por sua vez transformam em ondas sonoras, que fazem parte do nosso rádio. Vamos adiante. Aqui nesse contexto, gente, a gente entra nas mídias, equipamentos tecnológicos capazes de gravar e reproduzir sons. Agora estou falando de gravar, não é reproduzir ao vivo uma onda eletromagnética. É você ter um aparelho, um objeto que copia, que grava, e você pode escutar o momento que você quiser, o som, a música, enfim, o que você quiser, uma história, storytelling, o que for. Então a gente começa aqui com o nosso LP. O vinil. Isso aqui foi muito clássico. Começou ali anos 40, anos 30, anos 60, anos 70. Até os anos 80 era topo de linha você usar o LP. É um bolachão, chamado de bolachão. Hoje existem pessoas que são bem saudosistas, que gostam de lembrar do passado e compram esses vinis. Então ainda existe mercado para esse tipo de objeto, para esse tipo de produto. Ainda existe muita gente que gosta de colecionar. Eu particularmente tenho alguns, eu gosto do som do vinil, é um som chiadinho, tem uma qualidade um pouquinho inferior, mas é muito gostoso, é nostálgico, eu gosto bastante. E eu sei que não estou sozinho, tanto que tem muitas bandas e artistas por aí que lançam suas músicas, né? Na versão digital, em versão de CD e também numa versão de LP no bolachão, porque tem gente que compra, né? Tem gente que compra. E aqui eu trago aqui para vocês a imagem do bolachão, como ele é. Aqui do lado você tem um dos primeiros equipamentos responsáveis por reproduzir o bolachão, que seria uma vitrola com esse grande cone aqui que sai a onda sonora. E aqui no canto mais embaixo você tem um toca-discos, que é mais moderno, né? Que é eletrônico e tem a caixinha de som e tudo mais. E aqui nesse GIF, que é aquela imagem animada que fica se repetindo, eu tenho uma imagem microscópica, então bem aumentada, bem ampliada do que é a funcionalidade mecânica de sair som de um vinil. O vinil é muito louco porque ele tem uma superfície
na qual quando ele foi gravado, uma agulha passou por ali. E conforme as ondas sonoras foram captadas pelo equipamento, a agulha começou a danificar, entre aspas, a superfície desse vinil, criando esses sulcos, criando essas irregularidades ao redor do bolachão. E esse círculo, vai se fazendo até chegar ao centro aqui do bolachão. Daí, quando você pega uma agulha através de uma vitrola, onde um toca-discos, e você coloca ela posicionada sobre um dos sulcos, ele vai reproduzir o som que foi gravado ali. Então é muito doido perceber que ponto a ciência chegou para nos entreter, para dar mais valor, mais dignidade, enfim, para enaltecer e engrandecer a arte da música. É simplesmente fenomenal. Vamos responder então esse segundo quiz aqui comigo. O que faz com que saia som de um disco de vinil? Alternativa A, através de sulcos gravados na superfície do disco, na qual a agulha passa por entre eles, causando ondas que se transformam em som. Alternativa B, através da leitura digital dos dados contidos no disco. Ou alternativa C, nenhuma das alternativas anteriores. Gente, respondam lá com calma, tá bem facinho, hein? Já voltamos. Voltando aqui, gente, estava muito fácil, porque eu expliquei para vocês com detalhe como é que funciona. A alternativa A é através da leitura dos sulcos. A agulha vai passando pelos sulcos, tremendo ali no meio dos sulcos, e aquilo reverbera na sua superfície e se transforma em ondas de som amplificadas eletronicamente, ou no caso da vitrola, através ali da manivela e aquele grande cone. Beleza? Então tá. Gente, eu vou dar uma sugestão de experimento aqui para vocês. Com o consentimento dos pais. Pega lá um vinil velho, que seus pais não gostam, enfim, ou você encontrou por aí. Pega uma cartolina, faz um cone com a cartolina, cola ali na ponta da cartolina uma agulha de costura, e tenta passar ela sobre a superfície do LP velho ali, que você não quer mais. É claro que vai danificar, porque você vai exercer uma pressão mais forte do que a agulha, que é feita para isso, mas você vai conseguir reproduzir o som de igual maneira. Tenta lá. Vamos lá. Seguindo. Gente, olha, vamos avançar no tempo. Na década de 80 ali, vai surgir também uma nova tecnologia chamada fita cassete. Né? É uma fita, literalmente uma fita, tá? Que ela é enrolada, uma fita de ímãs, que é enrolado ali, né? E você tem a capacidade de gravação de mais de 90 minutos de um lado, e você vira a fita, você tem mais 90 minutos de outro. É uma coisa muito doida, gente, porque ela vai substituir o LP, que é um disco desse tamanho, para um negocinho desse tamanho, né? E surge então o primeiro equipamento portátil, gente, portátil, você pode levar onde você quiser. Hoje em dia é ridículo, a gente tem os smartphones e tal, eu sei, mas na época era revolucionário. Você tinha um equipamento que você podia guardar no bolso e escutar, era o Walkman. Então Walkman, a palavra significa o homem caminhando, o homem caminhante, né? Então você podia andar por aí, correr por aí, você estava escutando uma música, tá? O ruim da fita cassete em relação ao que a gente tem hoje, é que ela, depois de você escutar ela inteira, você tem que rebobinar. Rebobinar é uma palavra que nem está mais no vocabulário de vocês. Você tinha que apertar um botão que ele ia voltar todas as músicas.
E o lado ruim também é que você não tinha como escolher a música que você queria escutar. Não tem, quero essa, quero essa. Não, você tem que colocar o play e ele vai rodar a fita inteira. Não tinha como escolher a música, né? E daí que nós temos a criação do Compact Disc, né? O Digital Audio, que é um mini bolachão, desse tamanhozinho assim. É um derivado de petróleo, é um objeto de plástico, né? Derivados de petróleo. E ali, as ranhuras, é uma coisa assim, parecida com o LP. As ranhuras ali são minúsculas, minúsculas. E elas são lidas digitalmente por laser. Né? Isso cabe muitos dados, as músicas, cabe muito mais músicas. E aqui você tem a possibilidade de escolher a música que você quer, no sentido de avançar. Não quero essa. Clica em avançar, ele avança a música. Né? Então você tem o Discman. Não é Walkman, é Discman, um equipamento portátil de leitura de CD. Eu tenho certeza que o pai de vocês, a mãe de vocês, conhece isso daí, porque daí já é da nossa geração. Né? É fantástico, isso daqui. Até hoje ainda é vendido CDs e tudo mais, mas eles acabaram caindo um pouquinho no ostracismo, acabaram caindo no limbo, deixado de lado, porque vai surgir uma nova tecnologia. Né? Vai surgir, por exemplo, os MP3. Isso daí eu acho que já é um pouquinho mais da geração de vocês. Lá dos anos 2000 e tal, você tem a criação de um arquivo de música comprimido chamado MP3. E ele ocupa menos espaço, então você tem a possibilidade de ter um monte desses arquivos. E é construído equipamentos portáteis de reprodução desses arquivos, que são chamados MP3 Player. Primeiro foi criado pela Apple, que era o iPod. Poderia caber em mais de 200 músicas, o que é um absurdo. E depois outros MP3 players foram criados, mais simples, mais acessíveis, porque equipamentos da Apple de fato são muito custosos, são muito caros. Mas isso revolucionou o mercado. Artistas que ganhavam muito dinheiro com a venda de CDs, com a venda de LPs, agora estão sofrendo porque o MP3 começa a ser copiado, pode ser até plagiado. Então há uma nova dinâmica das coisas, né? E a gente chega nos dias de hoje. Nos dias de hoje, você não precisa mais baixar música para o seu iPod, baixar música para o seu MP3 player. Você pode escutar tudo online. Né? E você paga um preço por mês, ou você tem a versão gratuita de determinado aplicativo e você tem a possibilidade de ter as músicas que você quer online. Você tem o Deezer, você tem o Spotify, você tem a versão do YouTube Premium, que também possibilita você escutar as músicas que você quer. Então hoje foi revolucionado, está revolucionado o modo de como a gente consome música, né? Então, na década de 90, por exemplo, um artista, ele vendia 500 mil cópias de CD no Brasil. Ele ganhava um prêmio que era o CD de platina. Era um quadro premiando ele pelas vendas, né? E hoje você não tem tanta venda de CD, né? As pessoas consomem mais via streaming, que é essa nova modalidade. Então, hoje, pela quantia de views que o artista tem nesses aplicativos, ele também recebe a premiação. Então tudo foi se inovando, tudo foi se modificando, tudo para o nosso melhor entretenimento, para o nosso conforto. Então a tecnologia, você viu ali, aliada à arte, foi deixando a arte mais acessível, mais dinâmica, e hoje praticamente todo mundo tem esse poder, esse acesso a consumir arte e de música de qualidade, ok? Gente, vamos fazer o nosso último exercíciozinho aqui. Responda as seguintes questões em seu caderno. Primeira questão: como funciona a tecnologia nos discos de vinil? Segunda questão: o que seriam serviços de streaming? Gente, fácil demais. O importante da questão dissertativa, eu que sou professor, eu adoro questão dissertativa, porque ela mostra se o aluno realmente entendeu ou não. Porque o aluno tem que escrever com as suas próprias palavras aquilo dali, aquela resposta. É diferente de uma questão de marca X, que o aluno pode ter chutado, por exemplo. Então responda com calma, com clareza, depois mostre para o seu professor que isso vai ajudar muito no processo de aprendizagem de vocês, ok? Nos vemos daqui a pouco.
Gente, voltando aqui, depois de ter respondido essas questões certinho, vamos terminar nossa aula. O que é que nós vimos hoje? Vem aqui comigo. A relação entre a música e a tecnologia, a evolução das mídias ao longo da história e a sua importância no cenário musical. Gente, espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, da mesma maneira que eu amei ter preparado elas. Nos vemos numa próxima. Se cuidem, hein? Tchau!